depois emenda o período de férias, e nesse período o Robson é quem responde pelo Fostrans, está aqui no estúdio conosco. Bom dia, bem-vindo, Robson. Bom dia, Nélio. Bom dia, Dante. Bom dia, professor Enes. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Também aqui na bancada conosco o Luciano Honório, que é chefe de divisão de transporte coletivo do Fostrans. Bom dia, bem-vindo. Bom dia aos ouvintes, bom dia a todos. Diógenes da Silva, que representa aqui na bancada o único aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, bem-vindo ao programa. Bom dia a todos. Obrigado. Ok, o Robson, já que eu fiz a provocação agora há pouquinho, é verdade que pode ser revisto esse negócio dos ônibus com ar-condicionado que começaram a rodar no último sábado, não permanecer só nessa questão de para num ponto sim, ponto não, de 1 quilômetro até o próximo ponto, pode ser revisto isso? Com certeza, Nélio. Na verdade, foi implantado agora sábado, né? E estamos acompanhando como está se comportando. E tudo é passível de mudança, né? Tanto a questão da definição das paradas, né? Podemos definir a parada em todos os abrigos, né? Todos os pontos de parada, e repensar os locais, os pontos, de repente eliminar alguns, né? Ou anexar alguns mais próximos. Principalmente nos bairros, temos pontos aí que distam um do outro cerca de 150, 200 metros. Né? O ideal para o transporte coletivo funcionar tem uma série de situações que temos que ser visto, né? Analisado. Um deles é a distância de um ponto do outro, que tanto para cumprir a tabela, né? E agora a questão do ar-condicionado, que se ficar parando e abrindo as portas a cada 150, 200 metros, com certeza não vai ser possível manter a temperatura interna do ônibus. Né? Olha, o Lauro Rodrigues está mandando aqui, acho que é Lauro Rodrigues, mandando aqui uma mensagem pelo WhatsApp, diz o seguinte: bom dia, sexta-feira, tem alguma coisa errada aqui na tua informação, me parece, mas vamos lá. Ele diz: sexta-feira eu entrei em um ônibus com ar, mas não tinha ar. Estava um calor infernal, pois as janelas não abrem e o ar não estava ligado. Mas os ônibus com ar só começaram a rodar no sábado e numa linha só, né, Robson? Isso, é a linha 245. Talvez ele entrou num daqueles pontos que está escrito tinha ar escrito identificado. ar-condicionado, pode ser isso, né? É fácil identificar os veículos, que eles são azuis, né? E a frota normal é verde. E começou no sábado, né? Justamente na linha Três Lagoas. E a questão das paradas, Nélio, a questão do embarque não é muito complicado, porque nos pontos que ficam muito distantes desses pontos identificados, outras linhas suprem, né? Então, a linha Três Lagoas, essa aqui da praia, o itinerário passa a cada 1 hora. E ela é suprida pela linha Três Lagoas normal, que é o 225, que passa a cada 25 minutos. Então, se a pessoa não perdeu o ônibus com ar-condicionado, tem a linha normal do Três Lagoas, que passa pelo mesmo itinerário a cada 25 minutos. O Dante quadra em nome do restaurante lá do Maurélio, lá do CTG Charrua, aquele que serve bisteca assim para o cara se empanturrar, comer tantas quanto conseguir. Além disso, tem o buffet de saladas, de pratos quentes, de sobremesa. Lá você pode almoçar de segunda a sábado, jantar de segunda a sexta. O preço é super pequeno e você sabe quanto é que servem lá, né? Em nome do restaurante CTG Charrua, os convidados estão à sua disposição. Que linha que vai lá para o CTG? Rapaz, ali acho que vão todos passam por ali. De alguma maneira. Todos os caminhos levam ao restaurante do Maurélio. Tá bom. Ô, Robson, então a questão de não parar em todos os pontos é uma questão para o ar poder funcionar melhor. A cortina de vento, ela é a opção para que possa continuar parando, é isso? Olha, a empresa que fornece, que instala o equipamento, tem a carroceria é uma fábrica, o chassi é outra, o ar é outra, né? Então é a Neobus que instalou esses equipamentos e eles, a orientação técnica do fabricante, né, que não precisaria. Né? Então, mas porque cada cidade é uma realidade, né? Cascavel teve ar-condicionado, parece que não deu muito certo, é o clima mais ameno do que Foz. Rio de Janeiro é quente e funciona, então isso tem que ser ajustado, porque tem vários tipos de ar-condicionado, né? E a cortina, se for necessário para a nossa realidade, é possível, né, de ser ajustado posteriormente. Daí eles começam a parar em mais pontos. Olha, eu acredito, podemos até agora, que já está em circulação, fazer alguns testes, né, parando em mais pontos e verificar a temperatura interna. Se não alterar, podemos deixar do jeito que está. Mas possivelmente vamos ter problemas, principalmente nos bairros, porque tem pontos muito próximos. Então, qual que foi esse novo desenho que nós fizemos das linhas? Trajetos mais diretos para o centro,
e encurtando, aumentando a distância, né, de parada de um ponto do outro. Mas nesses locais que tem vários pontos próximos, podemos juntar em um ponto e parar em todos, né? Isso aí tudo é questão de ajuste posterior. O que está me parecendo complicado nisso aí é que não são 15 ônibus com ar-condicionado a mais na frota. É o mesmo número de ônibus com 15 ônibus com ar-condicionado, ou seja, e que vão parar em menos pontos. E aí a pessoa se pergunta, se eu pegava um ônibus 7h30 para chegar no trabalho às 8 horas em ponto e não chegar atrasado, o ônibus que eu pegava ali, pode ser que seja de uma linha com ar-condicionado, ele não vai passar naquele horário e eu vou começar a me atrasar. Que alternativa essa pessoa tem a partir de agora? Bom, então, nesses locais que o ônibus com ar-condicionado não for parar, então será suprido por outras linhas, né? Mas essas linhas que foram redefinidas, o trajeto será em menos tempo. Eles vão parar menos, né? Então, a linha 120, por exemplo, né? Eram 4 ônibus, agora serão 5, todos dotados com ar-condicionado, e vai reduzir para 20 minutos o intervalo em cada ônibus, né? Então, vai aumentar a frequência. O seccionamento das linhas da região norte e sul também, como a demanda são diferentes, né? Então é necessário fazer essa separação e é possível aumentar a frequência. A linha com ar, ela tem algumas recebem ônibus a mais? A 120. Só a 120? As outras são a mesma quantidade de ônibus. No caso da 120, haviam 4 ônibus que faziam essa linha. Normalmente. E agora aumentaram um ônibus nessa linha. E mais 2 extra. Com ar-condicionado, é isso, né, Luciano? Nas outras linhas também aumenta o número de ônibus? Não, permanece a mesma. O Lauro... Só que como... desculpa, Nélio. Sim, fica à vontade. Mas mudando o trajeto, por exemplo, a linha que vem do Morumbi, que é o 335, agora não vai mais passar na região central, vai direto até o terminal, entendeu? É muito mais rápido. As linhas 102, 103 e 101, que vêm da Vila C, não vão entrar, com ar-condicionado, não vão entrar na Vila Portes, vai direto ao terminal. Então é muito mais rápido. Mas aí não vai faltar um ônibus na Vila Portes? Não, porque está sendo suprida para as outras linhas, né? Então, inclusive... a grande demanda é para o centro, né? Então, que você acaba penalizando 90%, 80% dos passageiros que não têm necessidade de passar pela Vila Portes e toda a viagem acaba passando por lá. Então, é otimizar o sistema, né? Então, tem as linhas normais continuam passando normalmente, né? E aquele que decidir vir com um ônibus com ar-condicionado até o centro, muito mais rápido, muito mais confortável, né? Com ambiente climatizado, chegando no TTU, ou ele pode integrar ali na JK, e pegar outro ônibus para a Vila Portes. O Lauro Rodrigues Araújo, que eu citei agora há pouco, ele mandou uma mensagem que teria pego o ônibus sexta-feira com ar-condicionado e que não estava ligado. Ele coloca aqui uma nova mensagem. Me enganei, não foi sexta, foi sábado. Foi sábado à noite, peguei o ônibus em frente ao shopping JL e aí ele mantém o resto. Diz que estava o ar desligado, as janelas fechadas, um calor enorme dentro do ônibus. Pode isso, produção? Olha, não temos conhecimento desse fato, mas via de regra, o veículo, né, ele é programado, né, a temperatura para 20 graus no interior do ônibus, né? E conforme abre as portas, vai perder calor, né? Ou vai ganhar calor, na verdade. Quando fecha, ele trabalha mais o ar-condicionado, faz essa compensação. Se ele tiver com menos lotação, ele vai funcionar de uma forma, com mais lotação, então ele vai ajustar para manter os 20 graus internos. O professor Marcos Beato diz aqui que ele ouviu em certa ocasião, eu também ouvi, viu, Marcos? Foi o caso do Fernando Maraniche, quem disse que se tivesse que colocar essa cortina de ar nos ônibus, que cada cortina custaria R$7 mil a mais. Aí ele diz, não dá para fazer uma outra coisa de PVC ali para ajudar? Bom, primeiro que me parece que o valor já foi revisto, né? Não é 7 mil... Daria 200 mil ao total, não, mas... que eu tenho conhecimento acho que era 7 mil, não tenho conhecimento se for levantado outro valor. Me parece que um último número que eu vi agora, que teriam 3 portas e no total daria um valor menor, não 7 mil cada cortina de ar. É possível, né? Que é mais equipamento. Tá aí, ele tá qualquer coisa, pendura lá o negócio PVC, né, professor Marcos Beato, né? Baixa o custo. Já, o Enes Mendes da Rocha questiona os nossos convidados. Temos conosco aqui o Robson Lima, que momentaneamente responde como interino na chefia do Fostrans em Foz do Iguaçu, o Luciano Honório, que é o chefe da divisão de transporte coletivo do Fostrans, e também o Diógenes da Silva, representando o único Foz aqui no Contraponto da Cultura. A Cultura de Foz está apresentando programa Contraponto, a voz do povo.
A Tegovale informa a hora certa. 11h41. A Tegovale é uma empresa especializada na fabricação de telhas de concreto com a melhor tecnologia. Telhas hidrofugada e impermeabilizada. Maior resistência, conforto térmico, encaixe perfeito, dentre outras vantagens. Lajes e telhas pré-moldadas à pronta entrega, dentro das normas do CREA. Produtos de altíssima qualidade. Ferro Gerdau, mourões para cercas e alambrados. Rua Brás Emiliano 911, Distrito Industrial. Fone 045 3541 0013 em Santa Terezinha de Itaipu. Acesse tegovalepr.com.br. Tegovale, cobrindo seus sonhos em todo o território nacional, Paraguai e Argentina. O Parque das Aves está de aniversário e temos um presente para você, morador de Foz do Iguaçu. Visitas gratuitas nos sábados e domingos até o dia 6 de outubro. Aproveite este final de semana e venha visitar. É só trazer um comprovante de residência e documento oficial com foto. Informações 3529-8282. Esperamos por você. Parque das Aves, 25 anos. Sua próxima compra vai custar mais barato se você for ao Supermercado Ideal. Tudo em gêneros alimentícios, com um completo açougue. No Supermercado Ideal, você vai encontrar tudo o que procura em um só lugar. Entregamos suas compras em domicílio. E agora o Supermercado Ideal está sob nova direção. Bom atendimento e bons preços você encontra no Supermercado Ideal. Aceitamos os cartões e crédito. Supermercado Ideal, na Rua Ayrton Moreira, 1259, esquina com João Batista Frígola, no Morumbi 2. Fone 3578-3393. Atendimento personalizado, preço baixo e qualidade, tudo em um só lugar. Na Madefoz, madeiras e construção, você encontra madeiras brutas e beneficiadas, material de construção em geral, locação de betoneira, portas internas e externas, batentes, vistas, fechaduras, dobradiças, pinos, cambará, cedrilho e itaúba, tijolos, cimento, cal, ferros, tintas e vernizes, tubos e conexões Tigre. Entre em contato com a equipe Madefoz e solicite o seu orçamento. Material de construção de procedência é na Madefoz, Avenida Jules Rimet, 1747. Fone 3525-5577. Cultura. 11h44. O PB Consignado do Paraná Banco tem um recado para você. Se você é aposentado do INSS ou servidor público e está precisando de uma grana extra, faça um empréstimo com quem tem 40 anos de estrada e é especialista em consignado. Você escolhe como fazer. Pode ir até uma loja, ligar no 0800 721 6060 ou contratar pela internet sem sair de casa. É só acessar pbconsignado.com.br. PB Consignado. Pode contar comigo. O melhor rodízio de bistecas é servido no restaurante do CTG Charrua. Sem dúvidas, o sabor e preço fizeram do restaurante Charrua o melhor endereço para a sua refeição. Um completo buffet de pratos quentes e saladas, além do atendimento que é incomparável. O melhor rodízio de bisteca está no CTG Charrua. Almoce de segunda a sábado ou jante de segunda a sexta-feira. Restaurante do CTG Charrua. Se você procura lâmpadas, chuveiros, lustres, pendentes e uma outra infinidade de produtos de materiais elétricos, seu lugar é na Eletromil, a líder nesse segmento na Tríplice Fronteira. Visite-nos e conheça o nosso showroom. Rua Stanislau Zambrinski, 611, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Vem aí Expo Foz Rodeio Festival, de 3 a 6 de outubro no Parque de Exposições Charrua. Se você não vai a Barretos, Barretos vai até você. Dia 3, Gabriel Esmanioto, Cowboys do Asfalto e Marco Brasil. Dia 4, Bruno e Barreto. Dia 5, Zezé de Camargo e Luciano. Dia 6, Cássio e Marcos. E todos os dias o melhor do rodeio de Barretos para você com a Sólida Rodeios. Expo Foz Rodeio Festival. A Cultura de Foz está apresentando Programa Contraponto, a voz do povo. É o Contraponto aqui na Cultura, neste último dia do mês de setembro de 2019. Até aqui, 273 dias já se passaram. Faltam apenas 92 para terminar o ano
corrente. Confira as ofertas para esta segunda-feira lá no Mercado e Açougue Iguaçu. Bife posta vermelha por R$ 16,95 o quilo. Músculo com osso, o quilo custando R$ 9,95. Batata doce, cenoura, repolho verde, R$ 1,98 o quilo. Maionese Hellmann, o sachê com 400 gramas, R$ 5,75. Milho verde, lar, na lata de 200 gramas, R$ 1,65. Café Caboclo, 500 gramas, R$ 6,75. E o detergente Limpol, R$ 1,45. Mercado e Açougue Iguaçu, no bairro Campos do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, mas a rua não tem Iguaçu no nome, é Rua Tibagi, número 720, o telefone lá, o 3028-4362. Em nome do Mercado e Açougue Iguaçu, Enes Mendes da Rocha, conosco o pessoal aí que responde pelas questões do transporte coletivo, que vive um momento de troca, de ebulição. Pois é. O Diógenes, o consórcio que detém as concessões do transporte coletivo em Foz do Iguaçu, ao implantar esses ônibus, né, com climatizado, o consórcio fez entendimentos com a Prefeitura Municipal no sentido de, digamos, de uma compensação, porque o ônibus dotado de ar-condicionado, é evidente que ele vai gastar um pouco mais de combustível, certo? E isso foi necessário entrar também no entendimento à Câmara Municipal, porque o Executivo não poderia, de per si, estabelecer uma isenção dessa natureza sem o aval do Legislativo. E assim foi feito. Só que a própria lei orgânica, ela já mais ou menos dá a forma com que isso é feito e, pelo que se nota, houve um atropelamento e o projeto enviado pelo Executivo para essa concessão, ele foi feito de uma forma que contraria, segundo os entendidos, a questão da lei orgânica. Eu pergunto a você o seguinte, Diógenes, diante disso, é evidente que o processo volta de novo à origem, ou seja, ao prefeito municipal, para que se estabeleça, digamos, o mesmo mérito de uma forma, digamos, atualizada, para que a Câmara exatamente examine e parte para a votação disso de uma forma condizente com o que diz a lei orgânica. Isso pode acontecer de uma forma rápida, mas também pode demorar um pouco. Como é que fica os ônibus que foram colocados sábado? Eles vão parar? Eles vão continuar? De que forma isso vai funcionar? Olha, seu Enes, essa questão jurídica e técnica, infelizmente, eu não vou poder responder ao senhor, porque realmente eu não faço parte dessa equipe que decidiria, né? Vamos dizer assim, entendeu? Então, realmente, eu não vou ficar devendo. O Executivo que vai ter que mandar, mas acho que o Robson já tem informação quanto a isso, vai ter que ser mandado. E aí a gente tem dúvida em seguinte, por exemplo, se o mesmo projeto pode ser mandado de volta para a Câmara, porque não sei se não tem um problema em mandar, o projeto foi rejeitado, vai ter que ser mandado de volta, provavelmente tem que ser alterado alguma coisa, né? Não dá para mandar um projeto igual, imagino eu. Olha, na verdade não seria o projeto, foi a questão da votação que teve problema na Câmara, né? Então foi um trâmite... Mas por causa disso um novo projeto vai ter que ser enviado. Bom, a princípio nós estamos trabalhando com uma lei que já foi sancionada, né? Foi publicada, nós estamos dando andamento na implantação, né? Então essa questão, se essa lei vai voltar, vai ser revogada, vai ter que nova votação, isso não tem como saber. Então, mas hoje não temos nenhuma informação a esse respeito, né? Então, estamos dando continuidade da forma que já foi desenhado já na semana passada. Foram 9 votos, né? Ele precisaria 10. É que, se for lei complementar, a votação é maioria mais um. É assim que determina a legislação. Se é mudança tributária, e aí que está levantada a questão,
a lei orgânica do município, nesse artigo 101, diz que a votação tem que ser por 2/3. Aí precisaria 10 votos a favor. Em tese, se for exatamente assim, se não tiver nenhuma inconstitucionalidade desse artigo da lei orgânica do município de Foz do Iguaçu, o projeto foi rejeitado na Câmara, porque 9 votos não aprovam o projeto. E aí não sobraria outra alternativa. E hoje pela manhã teve lá uma série de reuniões já na Câmara de Vereadores, com o departamento jurídico, para tentar ver se for assim, né? Estou colocando em hipótese, não sobraria outra alternativa a não ser o Beni Rodrigues, presidente da Casa, anular a proclamação que fez. Consequentemente, a assinatura da lei por parte do prefeito municipal Chico Brasileiro seria nula também. Né? Ou seja, o imbróglio jurídico ainda é grande se isso for assim e se não tiver nenhuma inconstitucionalidade. E aí a informação que nós recebemos é que a sugestão foi dada por parte da prefeitura, por parte do Fostrans, não sei exatamente de quem, para o consórcio, dizendo, continua rodando aí por conta e risco de vocês, vão bancando, até se ver como é que fica essa questão. Não sei se tem algo nesse sentido, Robson. Olha, não temos ainda nenhuma informação ainda, Nélio. Como eu disse, estamos dando continuidade à implantação da forma que foi definido na semana passada, né? E aguardar aí o resultado dessa questão aí da votação. Mas só para fazer um adendo aqui, Nélio, eu tenho muito esse questionamento. Claro que todos os vereadores são favoráveis aí a ônibus com ar-condicionado, com conforto para a população. É importante para o consórcio, que são mais pessoas que serão estimuladas a usar o transporte coletivo, e é importante para o município, né, que as pessoas usem o transporte coletivo. Isso aí reduz trânsito, reduz acidente, reduz poluição, então é bom para todo mundo. O que está sendo questionado é a questão da renúncia fiscal, né? Sim. Mas isso já é um assunto superado. Depois que houve a alteração da lei, porque a lei primeira que foi enviada para a Câmara tinha essa dúvida. Com as alterações feitas, com as adequações, isso passou. Passou, então, justamente. Mas a questão agora é se há legalidade na aprovação ou não, por ser lei orgânica do município, que mexe na questão tributária. Não, mas na votação, os vereadores que votaram contra, foi justamente por não ter segurança nessa questão. Né? Mas eu acredito não, você pode verificar que nem só no Brasil, fora do Brasil, o transporte público que funciona adequadamente, ele não é tributado, ele é subsidiado, aliás, né? A Curitiba, que é um modelo que já há muito tempo, né? São milhões que o município coloca no transporte coletivo e ele funciona bem. Recentemente eu li uma matéria lá de São Paulo, se eu não tivesse o subsídio, a passagem lá seria R$7, né? Agora, tributar, eu acho não seria uma coisa interessante, né? É mais uma das coisas que inviabiliza o transporte coletivo. São várias questões que têm que ser arredondadas, né? Uma delas seria essa. Eu acho que a questão está exatamente isso. O Foz do Iguaçu, ele não subsidia o transporte. Ele está querendo fazer uma renúncia de receita. Eu acho que o problema é esse. E aí que está esse embrólio aí. Mas existe previsão jurídica para isso, né? Para não ser tributado o transporte coletivo. Mas os 6 vereadores que votaram contra, o medo deles é exatamente esse. Eles entendem que tem uma renúncia fiscal aí. Por isso que votaram contra. E tem agora... CPI também, né? Foi criado. Uns ficaram em dúvida em votar justamente pela CPI aberta, né? Então, que acabou comprometendo, né? Mas o resultado disso é positivo, que todo mundo, os usuários, o poder público que está sintonizado, né, com essa mudança, isso com certeza. Mas independente dessa questão jurídica e de política da Câmara e a Prefeitura, a orientação do Fostrans é continuar com a mudança. Exatamente. Temos nosso cronograma, né, que começou sábado até o dia 10 e estamos dando continuidade. O Abel Lopes faz uma pergunta aqui em relação diz que ele está em dúvida se são esses ônibus com ar-condicionado que estão começando a transitar em Foz do Iguaçu, se são mais 15 ônibus nas linhas ou se eles substituirão ônibus que já estavam operando. Serão substituídos. São 15 ônibus agora e até o início do ano que vem mais 10. Serão 25 nesse primeiro momento, né? Inclusive, né, o pessoal sempre cobra isso de colocar mais ônibus, né? Temos que entender o seguinte, que mais ônibus é o maior custo do sistema. Então, é mais um equipamento que custa em torno de R$400 mil, é mais um motorista, é mais um cobrador, é mais combustível, é mais pneu. Isso tem um custo que vai ter que ser bancado com o valor da tarifa, né? Então, o que acontece hoje? O contrato inicial tinha 145 ônibus. Hoje está operando com 162.
Né? Inicialmente era para rodar 830 mil quilômetros por mês, hoje roda mais de 900. E cada ano que passa transporta menos passageiros. Então não justifica colocar mais ônibus. O que tem que fazer é um reequilíbrio do sistema. E isso fizemos recentemente, só a título de esclarecimento, Nélio. A linha que fazia a linha 107, né, ela atendia o Jardim Itaipu, há uns 2 anos atrás. E tinha uma sobreposição da linha 103, que fazia lá o atendimento lá do Porto Belo e até o Templo Budista. O que nós fizemos é fazer a linha 103 circular, porque ela mesma se sobrepunha, né? Ela ia pela Avenida Ângela Aparecida Andrade e retornava pela mesma avenida. Não tem um mínimo de cabimento. Então ela saiu agora fazendo uma linha circular e atendendo ali o Jardim Budel e a Jardim Princesa Isabel. Princesa Diana, desculpa. Jardim Princesa Diana. E a linha 107 começou a fazer o Jupira, que nunca teve transporte coletivo na história, e aí começou a fazer. Então estão atendendo mais pessoas com a mesma estrutura, sem encarecer. Então esse aqui é o norte que nós temos que ter, é reestruturar o sistema. E as pessoas recepcionar isso também. A Avenida Tancredo Neves mesmo tem várias superposições de linhas, né? Me diz uma coisa, posso, Nélio? Só deixa eu botar uma opinião aqui do Joselito, que vai na contramão do que o Robson disse aqui. Segundo o Joselito, lá do Porto Meira, ele diz que sobre ônibus com ar-condicionado, esse negócio não funciona, diz ele. Eu andei 40 anos em ônibus comum e estou bem, graças a Deus. O povo reclama de tudo. A solução é aumentar a frequência dos ônibus nas linhas, para viajar menos passageiro. É isso que ele está reclamando. Esse é um dos problemas, por causa disso da lotação, né? Agora, Robson, vocês constatam que ano a ano o transporte coletivo em Foz do Iguaçu perde passageiros. Esse mesmo estudo constata o motivo de que por que perde passageiros? Olha, não é só em Foz, Dante, é em todo o Brasil. Todas as cidades, cada ano que passa, são menos passageiros. Isso se deve primeiro, a qualidade do transporte. Claro, se tiver frequência, qualidade, vai ficar mais difícil de perder esses passageiros. Não deve a falta de qualidade. A qualidade, a falta de qualidade, exatamente. Exatamente. E também a questão da facilidade que se criou para se adquirir uma motocicleta, um veículo, né? A pessoa dá uma entrada, um valor irrisório, vai pagando, e mais principalmente motocicleta. E aqui em Foz tem ainda a questão do Paraguai, né? E as pessoas às vezes nem são habilitadas, atravessam a ponte, compram uma moto por R$1.000 ali e usam para o seu deslocamento. Então isso aí impacta diretamente no transporte coletivo. O Bruno está dizendo aqui que isso é um achismo da tua parte, Robson, que segundo ele não procede esse negócio que cada ano tem menos gente sendo transportada, que tem menos passageiros. Ele pergunta de onde você tirou essa informação? Bom, temos relatórios que comprovam isso. Tem o Diógenes aqui, que é do único que pode confirmar a minha fala. Sim, é isso, Diógenes? Sim, a cada ano ele vem caindo bastante a quantidade de passageiros, e isso daí acaba acarretando, né, para fazer até o cálculo de tarifa. Quantos por cento por ano? Em torno de 3%, 4% tranquilamente. E quais seriam as razões? Porque aumenta a população, o descontentamento com o serviço prestado? Também pode ser alguma das características, mas igual o Robson colocou, tem bicicleta, hoje tem muito, ciclovias por toda a cidade. O transporte por aplicativos. Também, muito. Mas o passageiro buscar essas alternativas não se deve diretamente à qualidade do transporte ou à falta dele? Também, lógico. E não seria inteligente das empresas oferecer um serviço melhor para os seus clientes, para não perder cliente? Porque é cliente, né? A vontade existe, Dante. O problema é o seguinte, para o transporte coletivo funcionar bem, primeiro, tem a questão do subsídio, que seria muito importante, mas tem que ver a viabilidade, a possibilidade do município fazer. Teoricamente é isso, agora na prática, se tem como fazer, é diferente, né? Outra questão, a integração. Né? Não existe transporte público que funciona sem integração. O que acontece hoje? A pessoa mora num bairro, ele gostaria que o ônibus passe próximo à casa dele, e quando ele quer ir para o centro, tem que ter um ônibus direto, vai para o centro, outro que passa na rodoviária, outro que passa na Vila Portes. Então isso aí não tem como viabilizar um transporte com custo baixo e com qualidade dessa forma. O que as pessoas têm que entender é que necessariamente tem que integrar. Ou no terminal. Nessa integração, Robson, o problema é o tempo que leva entre um e outro ônibus. Se você tem essa integração numa velocidade rápida, acho que viabilizaria muito mais facilmente. Mas olha, por exemplo, a Vila Portes, desculpa, Jorge, a Vila Portes, com certeza, se a pessoa... Você tem que ver o impacto, porque às vezes nem sempre uma mudança é benéfica para 100%. Né? Alguns podem se sentir prejudicados, mas a maioria tem que ser para a maioria. Então, por exemplo, essas linhas que vêm do Morumbi, ela vem direto para o centro, para o TTU, vai ser bem rápido.
não vai passar pelo centro. Então vai ter essa reclamação, eu tenho certeza disso. Mas a pessoa tem que entender que ela necessariamente ela tem que se ajustar ao sistema para poder viabilizar. Essa mudança que teve lá no Porto Belo, os moradores lá foram contra. O presidente de bairro lá na época falou, não tem nada a ver com Jupira, aqui o Porto Belo não tem nada a ver com Jupira. Eu falei, tem, porque o sistema é o mesmo, né? Então o sistema tem que funcionar bem. Então todo mundo fez sua parte, né? Não estou jogando essa responsabilidade para o usuário. Mas o poder público tem que fazer a definição, o consórcio tem a obrigação deles de cumprir a determinação do FOSTrans e o usuário tentar se adaptar, se ajustar e participar dessa mudança, né? Recepcionar essas mudanças, que é para o bem comum. Integração de linhas, integração de ônibus, abertura ou não do terminal, tema para daqui a pouquinho. Na sequência do Contraponto. Antes, eu quero aproveitar e mandar um abraço para o Valdecir Mariano, está lá conectado, ligado, acompanhando a programação. Um abraço para você, Valdecir. Aramis Fernandes diz assim, sobre o ar-condicionado nos ônibus, tem uma frase que diz, ele põe aí entre aspas, uma nova cidade. E pergunta, não tem cunho político nessa frase? O Antônio Clóvis Barbosa diz, verdade que nunca se faz nada que se beneficie o povo. Seu consórcio, foi o consórcio rindo, né? O consórcio sorriso, tá rindo do povo, tenha que fazer investimento. Pergunto, e quando tiver ar-condicionado em toda a frota, vai parar? Só tem 1 quilômetro, um ponto da distância do outro? André Luiz Trindade, o jeito mesmo é rezar para que seu Pedro baixar a temperatura de fora dos coletivos. Nossa alegria vai durar muito pouco, diz o André Luiz Trindade. Daqui a pouquinho, mando mais abraços para mais ouvintes ligados aqui no Contraponto da Cultura e nós continuaremos com o tema transporte coletivo, as adequações, as alterações, aquilo que está sendo executado em Foz do Iguaçu. A Cultura de Foz está apresentando programa Contraponto, a voz do povo. 12h03. Atenção Foz do Iguaçu e região, Ciudad Leste região. O Destro Macro Atacado é distribuidor de tubos e conexões, telhas e forros PVC Multilite, direto e mais barato. Confira as ofertas. Vaso sanitário e caixa acoplada 160,90. Piso a partir de 9,90 o metro quadrado. Revestimento parede a partir de 11,50. Porcelanato a partir de 28,90 o metro quadrado. Cuba a partir de 127,50. Destro, Rua José do Patrocínio, esquina com Rua das Missões, Vila Portes. Fone 2102-2500. Destro Macro Atacado, distribuindo confiança. Você quer uma empresa que dá total segurança à sua empresa na área contábil? Pois bem, em Foz do Iguaçu, a Ocil Contabilidade está há mais de 37 anos, com uma equipe de profissionais que lhe dá segurança e confiança na área fiscal. Pensou em abrir uma empresa? Fale com a Ocil Contabilidade. Quer prestação de serviço com segurança? Fale com a Ocil Contabilidade. Imposto de renda com conhecimento? Ocil Contabilidade. Enfim, contabilidade em geral tem que estar nas mãos de quem entende. Ocil Contabilidade. Avenida Jorge Schimmelfeng, 600, Edifício Center Foz. Fone 3027-1112. Ocil Contabilidade com seriedade. A Reciclagem Nossa Senhora Aparecida tem 16 anos de experiência no ramo de papelão, jornal, revista, plástico de arquivo morto de escritórios e escolas. Retira do local e tritura. A Reciclagem agradece pela sua preferência. A Reciclagem fica no Pilar Parque Campestre, na área industrial. Rua Silvio Soto Maior, 503. Telefones 3526-3028 ou 3526-3996. Reciclagem Nossa Senhora Aparecida, contribuindo com o meio ambiente. A mão amiga da sua família, serviços de assistência familiar. Ser a mão amiga da sua família é nossa missão. E pensando nisso, a SAF agora conta com clínica própria, a CliniSAF. Consultas com clínico geral, ortopedista, ginecologista, cardiologista, nutricionista, urologista e ortopedista. Ligue e agende sua consulta através do telefone 3028-9555 ou 0800-601-0035. Mais informações, acesse nosso site planosaf.com.br. Plano SAF, um plano que cuida da sua
sua família. 12 horas e 6 minutos. Operação Limpa Estoque Ítalo. O Ítalo enlouqueceu. E nesta segunda, coloca vários itens abaixo do custo. Pão francês por somente R$ 2,99 o quilo. Óleo de soja Coamo 900 ml, R$ 2,99. Açúcar cristal 5 quilos por apenas R$ 6,99. Bisteca suína sem pele congelada, quilo R$ 7,99. Cerveja Brahma ou Skol 350 ml, R$ 1,89. Quem compara, compra no Itaú. Foz do Iguaçu e região contam agora com uma equipe de plantão pediátrico para atendimento às crianças com urgência no Hospital Cataratas. O atendimento deste plantão será das 19 às 23 horas. São 5 pediatras se revezando no atendimento às nossas crianças. O Hospital Cataratas fica na Rua Santos Dumont, 714, bem no centro de Foz do Iguaçu. Fone 3523-5200. A Cultura de Foz está apresentando Programa Contraponto, a voz do povo. É o Contraponto da Cultura para você aqui pelo AM 820, em nome da Panificadora Venturini. Certeza de lucro certo com seus produtos nas gôndolas de supermercados, bares e lanchonetes em toda a região. A Panificadora Venturini não cobra taxa de entrega dos seus produtos. Por isso, ligue lá, 3524-2772. Panificadora Venturini, na Avenida Andradina, 1587, no Jardim Curitibano, aqui em Foz do Iguaçu. Muita gente mandando o seu recado, enquanto eu vou colocando em ordem aqui, estudante Quadra. Você fica à vontade com esse pessoal. Ou então, deixa eu vou dar o pontapé inicial, você continua com o Diógenes. Sim. Integração de linhas. Abertura do terminal do transporte urbano aqui em Foz do Iguaçu foi anunciado pelo pessoal do consórcio, desdito pelo prefeito Chico Brasileiro. Não vai mexer nisso. Tem alguma novidade nesse aspecto da integração? Ou seja, só quem tem cartão do Único vai poder fazer a integração de ônibus? Como é que está isso? Lembrando que o Único divulgou o banner nas redes sociais informando com a data de abertura do terminal. Sim, o Único e o consórcio não faz nada por querer, tudo tem um ofício e quem determina fazer ou não é a prefeitura. O Fostrans. Então, nesse caso foi o Fostrans, teve o ofício que foi para o consórcio e assim foi com as datas, tudo certinho. Então, nem o Único nem o consórcio não pode pensar ou mudar alguma coisa sem ser determinado pelo Fostrans ou pela prefeitura. E o terminal vai abrir ou não? Não, por enquanto foi cancelado o ofício que foi determinado para abrir. Não tem nem previsão, nada? Por enquanto, eu desconheço. O processo de licitação do terminal, e com certeza com a licitação será aberto, né? E é importante a abertura do terminal, porque primeiro tem muitas pessoas que adentram no terminal sem pagamento de passagem. São pessoas que se aproveitam da situação, são transportados e não pagam o transporte. Segundo, que é feio. Você olha que o terminal parece um presídio, cheio de tela, grade, arame, farpado, é horrível, né? Então tem que ser uma coisa mais... e como existe a integração temporal, então não precisa de um terminal fechado para fazer a integração, como acontece nas outras cidades. Então é totalmente desnecessário, né? Então são pessoas que ficam lá durante todo o tempo de operação do transporte coletivo, cuidando das aberturas, né? Que não precisaria... É um custo também a mais, né? Então tem as pessoas que acabam entrando e não pagando e tem uma despesa maior para manter ele fechado. E com certeza com a terceirização do terminal para viabilizar o comércio ali dentro, não só para o usuário do transporte coletivo, mas também para as pessoas de fora. Não, essa questão eu até concordo. Não concordo muito na questão de feio, não é desculpa, né? Dele não ser terceirizado, por isso é feio. A prefeitura podia cuidar do terminal, né? Mas o que eu digo é a questão das grades, né? Não tem uma coisa cercado de grades, é bonito, né? Até a casa da gente, se for ver, cheio de grade, é muito, muito ruim.
Então ali a abertura seria para melhorar em vários fatores, né? Inclusive para as pessoas que trabalham ali dentro, tem comércio, né? Para valorizar aquilo ali, seria importante a abertura. As pessoas ainda têm muita dúvida sobre a integração. Como eu posso fazer a integração? Eu posso pegar uma linha, descer e pegar a mesma linha sem pagar a ultrapassagem? Ou pegar a mesma linha, né? No caso agora com os ônibus com ar, a possibilidade da pessoa pegar um ônibus até pegar um ponto com ar e ali pegar outro. Isso é possível? Em linhas diferentes ela consegue fazer a integração. Na mesma linha não é possível. O sistema não deixa. Eu não posso descer uma mesma linha e pegar ela de novo. Na mesma direção? Na mesma direção, em outra linha, sim. Na mesma, não? Não, na mesma linha ela não se integra. 101, por exemplo, eu desço e pego de novo a 101. Não, ele não Tá, então, por exemplo, com os ônibus ar-condicionados, pontos com ar, eles têm um espaço maior de metros, né? Então, eu não posso pegar um ônibus, por exemplo, eu pegava um ônibus a 2 quadras, agora eu vou pegar a 5. Eu não posso pegar um outro ônibus para ir até o ponto com ar? O exemplo da linha 245, se tivessem mais, algumas linhas vão ser implementadas com um veículo com ar-condicionado e 2 sem ar-condicionado na mesma linha. Se fosse o caso da 245, são 2 ônibus lá hoje que estão com ar. Se fosse um ônibus sem ar e um com ar, eu não poderia pegar ela e no ônibus sem ar, no caso, e parar no outro ponto que é com ar-condicionado e pegar ela de novo. Só que isso é o que está escrito e é aquilo que é a norma. Sim, é o decreto. Não tem nada que impeça a pessoa, ela desce e não, pega... na mesma linha ela não pode. Como não? É cobrar o validador, o cartão... Porque, eu vou dizer, a informação é do FOSTrans. Isso, tem um decreto. Do FOSTrans que pode pegar, que não tem nenhuma fiscalização, que hoje não tem como verificar isso, e que na prática, por mais que no contrato, no acordo, tem isso que na mesma linha não pode, mas que na prática não tem nada que impeça a pessoa de fazer isso. É o próprio validador do ônibus... A informação é do Fernando Maraniche, superintendente do FOSTrans. Entendi. Não, o próprio validador ele registra. Tem o horário que eu bato o cartão no primeiro ônibus e ele queima, vamos dizer assim, o horário no meu cartão. E a linha? E a linha e o sentido, tudo certinho. O ônibus, inclusive, tudo isso aí. Então, se eu pegar o outro ônibus, eu tenho informação no cartão. É o passageiro que leva essa informação. Tanto a integração valeu 1 hora, entendeu? Então, por isso... Porque acontece, Nélio, o passageiro ele pode descer, fazer alguma coisa e embarcar na linha que já viaja, né? Então, se ele embarcar na mesma linha ou outra linha sentido contrário, daí acaba computando outra... Na mesma direção. Então, na mesma direção. Por exemplo, ali na linha 245, ele pode pegar a linha 225, que passa com mais frequência, descer no ponto seguinte, que passa o ônibus com ar-condicionado, aí pegar a 245. São 2 linhas diferentes. Sim. Aí sim, com a mesma passagem. Em linhas diferentes ele pode. Agora, no mesmo sentido. No mesmo sentido. Como essa linha do 245, ela não vai passar no Jardim Colombelli, que o Três Lagoas 225 normal vai passar, ele pode fazer essa integração. Vir até a praça ali de Três Lagoas e continuar a tua viagem. Tá bom, tá dada a explicação. A gente confirma na prática e, repito, a informação era oficial, dada pelo superintendente do FOSTrans, Fernando Maraniche, de que, por mais que o acordo, a norma, era essa, que na mesma direção, né, não poderia pegar, que é possível e, então, vale a palavra... Em linhas diferentes, sim. Em linhas diferentes, ele consegue fazer a integração. Na mesma linha, não consegue. No caso da Vila C, que agora não vai mais direto até o Porto Meira, ele vai parar no terminal, né? Certo. E a integração, é possível fazer essa integração? Porque tem uma demora da Vila C até o terminal de 50 minutos. Sim, vão ser linhas com nomenclaturas e o número delas vão ser diferente. Quem vai para o Porto Meira, 101 e 102 continua Vila C. Mas quem vai para o Porto Meira, por exemplo, vai ser a 110 e 117. São outras linhas. Só parando separadas. No terminal para não pagar a ultrapassagem? Se fizer a integração não, fora do terminal ele também consegue. Mas aí não vai passar o tempo de integração? Saindo da Vila C até chegar ali, não, uns 40 minutos, 50. Havia uma perspectiva de que talvez aumentasse esse horário, né? Essa questão, a demanda os problemas que foram surgindo, né? Isso aí vão sendo ajustados, né? Então, a princípio, é razoável esse tempo de 1 hora, mas se for necessário aumentar, não tem nenhum problema, acredito, para poder compensar
essa demora. Mas a linha da 102, 101, por exemplo, ele demorava 2 horas e 20 minutos para fazer o circuito, né? Sair do extremo sul e ir até o extremo norte e retornar, 2 horas e 20. Então agora, e quando tem um atraso no meio do caminho, trânsito, um acidente, dificilmente o motorista conseguia compensar esse atraso. Então agora, seccionando e diminuindo, a região norte agora vai ter a demora da viagem 30 minutos, né? E a região sul com 22 minutos. Então vai aumentar a frequência e caso ocorra algum imprevisto e um atraso da linha, o motorista tem condições, né, de compensar. Fernando Ferreira Souza Lima diz aqui que está ligado, acompanhando a explicação e, segundo ele, importantes esclarecimentos sendo trazidos pela equipe do Fostrans e demais operadores do transporte público em Foz do Iguaçu. Fernando, um abraço, obrigado pelo carinho da audiência. O Luiz, aí do bairro Maracanã, telefonou aqui e deixou o seguinte recado. Você fala muito em mudança, mas olhem o próprio deve ser o terminal da Vila Portes, que está uma sujeira. O turista vem para Foz do Iguaçu, diz o Luiz, passa pela Vila Portes, vê aquela sujeira e vai para o Paraguai fazer a sua compra e volta. E nós continuamos na mesma sujeira. Aliás, Luiz, eu gosto sempre de acrescentar, né? Seguidamente a gente alega isso, porque o turista que vem para Foz do Iguaçu, olha, o turista que se dane. Né? E o morador de Foz do Iguaçu, como consequência, o turista também vai ter um negócio bacana. Né? Se o morador andar bem, o turista também vai, né? Com certeza. O contrário que não é. Então o questionamento do terminal lá da Vila Portes. Bom, no início do ano agora, né, já foi feita uma reestruturação, foi substituído todos as paradas, né, os abrigos de ponto de ônibus do terminal. Melhorou muito, que antes era muito precário realmente, agora são esses abrigos aí do modelo do corredor turístico, mais protegido, né? O telhado ele é térmico, então um pouco mais de conforto. Mas a prefeitura, né, tem um projeto grande ali de revitalização daquela área. Inclusive tem uma feirinha ali que é bem complicado, né? E ali vai ser tudo reestruturado. Existe o projeto, está pronto o projeto, né? Agora quando vai ser executado não sei. Mas em breve, já foi feito bastante melhorias, mas tem mais coisa para vir. Os ônibus continuam passando naquela rua principal ali da Vila Portes, aquela de comércio principal, como é que é o nome mesmo? Fagundes Varela. A paralela, a Varela, né? Fagundes Varela. Elas continuam passando ali? Normalmente. Não é muito estranho passar o ônibus ali, porque é apertada, né? Tem bastante trânsito por causa do comércio, tem os estacionamentos, tem comércio de rua e tal, calçada também tem comércio. Não seria melhor, é uma ideia minha, né? Mudar de rua os ônibus, porque realmente ele tem que andar bem devagar, tem um trânsito de pessoas, inclusive, de um lado para o outro. Isso, tem essa dificuldade, né? Nossa intenção era mudar o terminal de local, né? De repente ir para a marginal da BR, onde era aquele posto antigo do Fostrans, ali de repente, porque ali é o único acesso para Cassiano Ricardo, onde é o terminal hoje, é pela Fagundes Varela. Não tem uma sentido rua centro. Próxima? É contramão daí, que ali é Oswaldo Cruz. Daí a Cis Brasil, que já é depois do terminal. Então, necessariamente, ela tem que entrar pela Fagundes Varela para poder acessar o terminal. Olha, ali é bem conturbado mesmo, mas... Talvez a mudança do local do terminal da Vila Portes pudesse ser uma boa ideia. Não, inclusive, né, o terminal do centro está mal localizado, porque você conflui todo o transporte coletivo para uma região extremamente movimentada. Tá apertado. O terminal deveria ser um local mais amplo. Eu acredito aqui no centro cívico, aqui nessa região que se encontra aqui a Rádio Cultura, seria o local mais adequado, próximo à rodoviária. Né? Ou talvez tivessem mais de um terminal, né? Aí diluiria o número de carros por aí, né? Que fica tudo num só. É que como tem a integração temporal, essa integração pode ser feita em vários pontos, né? Por exemplo, a rodoviária pode ser entendida como terminal. Várias linhas passam por ali, né? Então, mas o terminal principal, realmente, a localização dele não está muito adequada. Deixa eu mandar um abraço para o Adélio Wilkeman. Só não vou ler a tua questão, Adélio, porque é absolutamente em outra direção do que o programa está andando. É um negócio envolvendo aí o Superior Tribunal de Justiça, né? O Supremo Tribunal de Justiça, a atitude do ministro Dias Toffoli. Mas num outro momento a gente coloca a tua questão. A Nilza, lá do Jardim América, ela diz que o ônibus que vai do São Roque para a Ponte Internacional da Amizade, ele passa pelo Jardim América. Segundo ela, daí não vai mudar nada.
Não, a linha 380 não tem. Tá, então talvez seja uma pergunta dela, né? Porque ficou apenas o texto. A pergunta não muda nada essa linha. Não altera nada essa linha, 380. Perfeito. Deixa eu ver aqui, o ouvinte, outro aqui, o Sebastião. Sebastião diz, boa tarde a todos. Gostaria de saber se tem uma estatística de quantas pessoas circulam pelos ônibus por dia em Foz do Iguaçu. Outra coisa, eu acho que esse consórcio só vai melhorar quando tiver uma nova concessão. É a questão do Sebastião. Então, são duas... A segunda é uma opinião e está respeitada. A primeira é ter uma estatística, sabe-se quantas pessoas andam de ônibus em Foz do Iguaçu todos os dias? O único sabe. Não, mas por mês, em média, 1,4 milhão de passageiros transportados. 1,4 milhão por mês. Por mês. Que é... Em torno de 65, 68, 70 mil passageiros por dia. Em comparação com cidades do mesmo tamanho, isso é o quê? É um número grande? Pegando Cascavel, acredito que é mais ou menos isso aí também. É 1 milhão e pouco, 1 milhão e 400. Tem um índice, né? De passageiro transportado por cada 100 mil habitantes. Estou lembrando agora também que o número de passageiros por mês já está disponível no site, agora que eu lembrei. Está disponível no site lá, quantos passageiros por mês. Desde 2010, se eu não me engano. Na parte da prefeitura. A redução, né, dos passageiros transportados de ano a cada ano, né, então já está disponível no site do Fostrans. Ô Robson, com essa isenção de ISQN, né, que a prefeitura vai conceder para poder ter ar-condicionado, é 1 milhão e tantos por ano, quanto que é mais ou menos exatamente? Um pouco mais de 100 mil por mês. Um pouco mais de 100 mil por mês. Não seria mais vantajoso, daria elas por elas, ou até um valor menor, a rescisão desse contrato e fazer um novo, paga a empresa o que falta, não falta muito, né? Eu acho que acho que daria menos do que vai ser feito com essa... De jeito nenhum. E começar do jeito certo, porque é remendo e nunca dá, e não satisfaz, né? É o que você falou tudo. Na verdade, é o contrato, né? Não temos como contratar uma coisa e solicitar que entregam outra coisa, né? Mas quando não atende a população, que é o serviço fim. Olha, mas não tem o consórcio, ele está cumprindo o serviço da parte dele contratado, né? Agora, o município deveria entender se atende ou não e colocar no termo de referência lá em 2010, que foi, né, de repente, não foi estudado adequadamente. Agora, rescindir, a empresa... É como eu falo, seu casamento, quando não vai bem, às vezes é melhor insistir do que separar. Né? Às vezes o resultado é pior. Tem vários pontos de vista. Né? O contrato com o consórcio, por exemplo. Você imagina, tem 162 veículos na frota, que é o patrimônio do consórcio. Uma média de 300 a 400 mil cada um. Tem toda uma estrutura. Então, a empresa investiu muito dinheiro nisso. Né? Então, simplesmente não podemos falar, a partir de agora eu não gostei e está encerrado. Vai ter uma demanda judicial em cima disso, com certeza, né? E é bem provável que a indenização vai ser muito grande. Temos que ajustar da melhor forma possível até vencer o contrato e na próxima licitação, aí sim, né? Desenhar melhor o formato do transporte coletivo para Foz. Agora, o que seria um motivo, o descumprimento do contrato. Se tivesse menos ônibus que está no contrato, a idade não satisfazesse aí o que está previsto no contrato, né? Mas eles estão fazendo. Como eu disse no início, né? De 145 ônibus estão operando com 162, de 830 mil quilômetros por mês, agora estão rodando mais de 900 mil, então já eles estão trabalhando acima do que foi contratado e transportando cada vez menos passageiros. Qual o motivo para a rescisão do contrato? Tem que ter um motivo plausível para você poder rescindir sem nenhuma indenização, né? Do jeito que está, eu acho muito complicado. Esse contrato atual vai até 2025, né? 2025. Então, só falta querer renovar, né? Ele teria automática, digamos assim, tem a preferência da renovação. Só né? que falta. Por causa do relógio, já são 12h25, deixa eu só perguntar uma outra questão e numa outra direção. Mês de setembro terminou, hoje é o último dia. Setembro é a data do reajuste normal da tarifa de ônibus em Foz do Iguaçu. Como é que está essa questão? Boa pergunta. E eu não tenho ela. Não foi mandada a planilha ainda de custos para o Fostrans? Olha, essa planilha vai para o Fernando, encaminha para o nosso contador, né? Para fazer os ajustes dela. É esse mês mesmo, né? E está girando em torno de R$4, né? Para ser reajustado. Mas, sinceramente, se eu passar uma informação aqui, eu não posso, com muita precisão, né? Garantir a precisão dela. Mas, a princípio, como todo ano é feito, será concedido um reajuste. Né?
A nível de especulação, Nélio, Especulei. caso esse projeto volte para a Câmara, tenha que necessário voltar, e não atinja ainda, porque vai ter que convencer algum vereador a votar o diferente do que ele votou anteriormente. Se continuar não dando 10 votos, certo. A prefeitura, o consórcio provavelmente vai querer aumentar o valor da passagem mais de R$4 para compensar daí a falta da isenção do imposto. Olha, Dante, isso é bem complexo, né? Porque o prefeito se comprometeu em não aumentar de forma alguma o valor da tarifa em virtude do ar-condicionado, né? Agora, se vai retirar os ônibus, né, voltar ao que era antes, né? Como que vai ser feito, sinceramente, eu não sei. Sábado aqui na rádio, o prefeito inclusive falou que questionando a pessoa que entrou, né, o cidadão que entrou contra o projeto na Câmara, e agora por isso vai ter que ser revisto aí, conforme essa lei orgânica. Pelo menos está questionando na Justiça. Questionando na Justiça. E aí o prefeito coloca quem que pode ser contra o ar-condicionado em Foz do Iguaçu. A verdade é que ninguém é contra o ar-condicionado, todo mundo é a favor. Algumas pessoas estão sendo contra a renúncia, né, que a prefeitura está fazendo essa renúncia de receita. Sai da receita do sistema. Então, na verdade, é o passageiro que está pagando esse imposto, que acaba pagando, né? Então, se você deixa de tributar, consequentemente, você reduz a tarifa. Ou impede um aumento, né? Então, como eu disse, né, todo o transporte coletivo que funciona bem tem um subsídio, nunca tributado. Temos conosco na linha lá do Morumbi a Helena, que quer fazer uma pergunta. Ela disse que é para o Fernando, nesse caso é para o Robson, que está respondendo momentaneamente pela direção do Fostrans aqui em Foz do Iguaçu. Helena, bom dia, bem-vinda. Bom dia. Eu gostaria de saber dele o seguinte, nós no Morumbi, nós tínhamos 3 linhas de ônibus pela manhã, que seria um centro e um extra que iria até o terminal, no Morumbi. Isso entre 8h15, começava às 8, aí 8h15 tinha esse que ia só até o terminal. Agora, a gente chega no ponto, às 8h15, o ônibus já passou. Aí só vai pegar o de ônibus 8h30. Às vezes, o de 8h30 não passa, ele vai passar 15 para as 9. E tem dias que eu acabo perdendo meu ônibus no terminal, porque eu faço integração. Eu sei que de uma linha para outra demora um pouquinho. Que nem no meu caso, eu uso o Morumbi até o terminal. Aí no terminal eu pego o Aporã, que vem até onde eu trabalho, que é na região do IP. Aqui não tem linha. É 1h25 para você pegar um ônibus aqui na frente desse condomínio. E então eu gostaria de saber dele o seguinte, com essa integração de 1 hora, que nem no meu caso, eu saio à tarde, eu saio 5h30, eu pego ônibus aqui 5h40. Às vezes eu chego lá na ponte para fazer a integração com o Morumbi acabou de passar. Aí o outro ônibus só vai passar às 6h35. No caso, se eu sair daqui, eu perder o daqui, eu for até o Jardim Paraná para pegar o Jardim Paraná, eu vou levar mais meia horinha. Eu vou chegar lá na Avenida Paraná, ou que seja ali perto da Panorama, 7 horas. Aí eu não vou conseguir pegar meu ônibus. Como é que eu vou fazer se eu vou ter que pagar 2 passagens? É isso que eu quero saber dele. Perfeito. Muito obrigado, Helena, por acompanhar a programação, pela tua participação. Está aí a questão colocada. Quem responde é a Helena lá do Morumbi. Pode ser eu. Por favor, só que uma dúvida. A linha 350 não serviria para ti? Não seria mais rápida a viagem? É o que eu estou falando. Ó, eu saio do meu... eu pego o ônibus aqui na frente do Terras Alfa 1 às 5h40. Às vezes ele vem 5h45, aí eu chego lá, às vezes o Morumbi já foi. Aí eu espero o 350 que passa às 6h25. Ainda consigo. Mas se o Aporã atrasar, eu chego na ponte 6h30. Não, eu chego lá, aí eu posso pegar o Morumbi de 6h35. Mas se eu chegar a perder aqui 5h40, eu tenho que descer até o Jardim Paraná, na rua Belo Horizonte, para poder pegar ou o Jardim Paraná ou a linha 65, que demora muito. Que nem, ó, às vezes eu perco aqui, eu chego lá 6 horas, eu chego lá para pegar a linha 65, 6 horas.
Aí se eu ainda pego o ônibus 6h15 ali, o 65, se ele não passou 6 horas, eu pego ele ali, eu consigo fazer a integração na frente do posto ali, na José Maria de Brito. Ali eu ainda consigo fazer a integração, porque dá tempo de eu pegar o de 6h30. Entendeu? O que passa na ponte 6h30, eu ainda pego ele ali nesse horário, senão eu tenho que ir para o terminal. Ok, acho que deu para entender, Luciano? Sim. Eu acredito, então, que o principal problema, dona Helena, seria, então, a saída do Terras Alfa 1. Então, quer dizer que essa linha está atrasando? Não, ela não está atrasando. É que ela só passa assim, ela passa que nem os horários que eu tenho dela aqui à tarde, que é os horários que eu costumo sair. De vez em quando eu saio 4 horas. À tarde, né? Ela passa 4h20, ela passa aqui. Aí, das 4h20, só vai passar às 5h40, não tem um meio termo. Aí, que nem, eu saio 5h30, eu saio 5h20 na realidade. Mas tem pessoas aqui que saem 4 horas, tem pessoas que saem 4h30. Eu vejo mulheres descer até a Tranqueira de Neves, porque não tem outra linha, ou até o Jardim Paraná. Porque não temos digamos assim, tudo bem, não é tanta gente que vem para cá. Mas eu acho que a gente poderia ter um ônibus que pudesse passar aqui perto, um pouco mais perto. Ok, muito obrigado, Helena, com as suas explicações. Luciano, algo para acrescentar? Não, a gente vai verificar certinho, porque é de acordo com a demanda de passageiros, né, que é atendido lá. Então, a gente vai verificar a viabilidade de fazer um estudo para poder acrescentar mais horários. Né? Mas, como eu já adiantando, é de acordo com a demanda que é de passageiros lá, né? Ela mesma disse que não é tanta gente assim, então Sim. Provavelmente não vai aumentar a frequência. Eu acredito que não. Qual que seria melhor para ela? Ir até Tancredo Neves mesmo? Não, no caso, assim, se a Terras Alfa 1, se ela conseguir um pouco mais para cima ali, próximo do Mercado Ney, ali, ela consegue pegar os 50 ou 55. Aí ela já ia adiantar um pouco mais para ela. O Luiz Carlos... Desculpa, só para acrescentar que a frequência é melhor do que a linha 35, que tem mais frequência do que a linha 35. Perfeito. O Luiz Carlos está colocando aqui a pergunta dele: quem cancelou? Estou falando da questão da abertura do terminal de transporte urbano aqui em Foz do Iguaçu. Fizeram sem o prefeito saber? As coisas na prefeitura são feitas sem o prefeito saber? Não, Luiz Carlos, quem cancelou foi o prefeito. Foi ele que tomou a iniciativa de cancelar essa iniciativa. Então, não é que ele não estava sabendo. Pelo contrário, foi ele quem tomou a iniciativa em torno disso. O Haroldo Amboni diz aqui que esse contrato do transporte coletivo é o calcanhar de Aquiles do ex-prefeito Paulo McDonald, assim como o pedágio é do Jaime Lerner. O Haroldo, perfeito. De fato, esse é um problemão que foi criado lá em 2010. Robson Lima, muito obrigado pela presença aqui. Com certeza, nesse período, você vai ficar comandando o Foz Trans por quanto tempo? A princípio, pela primeira quinzena desse mês, né? 15 dias. Isso, aí o Fernando retorna e estaremos bem próximo aí dessas alterações, né? Orientando as pessoas. Essa primeira mudança de sábado, como não teve alteração de linhas, de itinerário, né? Então foi bem mais tranquilo. E tem outras linhas que suprem, né, essa demanda. Mas as próximas, com certeza, será divulgado aí com antecedência essas alterações para não pegar ninguém de surpresa. Diógenes, obrigado também pela sua presença aqui conosco hoje. Muito obrigado. E qualquer dúvida que pode ser tirada direto no Movit também, que essas linhas alteradas aí já estão programadas para subir nele também. E também vai chamar você mais vezes. Tá bem, então. Luciano, muito obrigado também pela presença conosco. Não, obrigado a vocês. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, a gente está no terminal lá. A gente, pelo telefone, se você, eu posso passar o número também, 35219874. E no terminal também, eu atendo lá na sala e a gente tenta resolver. Contraponto da Cultura. Volta logo depois do intervalo. A Cultura de Foz está apresentando programa Contraponto. A voz